Você já ouviu falar em transição demográfica? Sabe o que significa? Transição demográfica são as variações nas taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade dentro de uma população em um determinado período de tempo. Esse conceito busca entender o crescimento demográfico ao longo dos anos. Essa transição é um processo dividido em fases. Vamos entender como elas funcionam. Na primeira fase, a população está em equilíbrio, pois muitas pessoas nascem, mas muitas pessoas morrem. Isso significa que ela não tem grande crescimento ou diminuição. A segunda fase é conhecida como explosão demográfica, porque há um rápido crescimento da população, já que com as melhorias na qualidade de vida, o número de mortes diminui. Na terceira fase, com o avanço da industrialização, o número de nascimentos começa a diminuir e a população passa a crescer mais lentamente. Na quarta fase, há uma estabilidade no crescimento demográfico. Isso quer dizer que, porque o número de nascimentos é pequeno e o de mortes também, a população se mantém mais ou menos constante, sem crescer ou diminuir muito. E como a expectativa de vida é alta, essa fase é caracterizada por um envelhecimento da população. A quinta fase é quando o número de mortes se torna maior do que o de nascimentos. Assim, a população começa a diminuir em algum momento. Já falamos de taxas de natalidade e mortalidade, mas afinal, o que são essas taxas? A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos em cada grupo de 1.000 habitantes em determinado período. Já a taxa de mortalidade indica o número de óbitos em cada grupo de 1.000 habitantes em um determinado período. É simples, não é? Agora, para entender o crescimento da população, precisamos aprender dois conceitos, o de crescimento vegetativo e o de coeficiente de fecundidade. Mas não se preocupe, eles também são bem fáceis. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que nasceram em um período de tempo menos a quantidade de pessoas que morreram no mesmo período. Esse resultado pode ser positivo, negativo ou nulo, dependendo se houve mais nascimentos, mais mortes, ou se as quantidades foram parecidas no espaço de tempo estudado. Já, coeficiente de fecundidade é uma taxa que representa o número médio de filhos tidos pelas mulheres em idade fértil de uma determinada região ou país em um ano específico. Quando essa taxa é menor que 2 filhos por mulher, não ocorre reposição suficiente de pessoas na população e ela começa a diminuir. Um exemplo disso é esse gráfico, que mostra a diminuição do coeficiente de fecundidade ao longo dos anos no Brasil. Falando de transição demográfica no Brasil, o crescimento da população tem diminuído de forma rápida e estima-se que em alguns anos a população começará a decrescer. Isso acontece porque houve queda nas taxas de natalidade e em breve os números de mortes superará o número de nascimentos, fazendo com que a população diminua. Quer dizer que no futuro haverá mais idosos na população brasileira do que crianças, representando o envelhecimento da população. Created using Powtoon.